Graça e paz, reverendo. Tudo bem? Graça e paz, tudo bem? Graças Deixa eu a só Deus. acertar aqui a câmera aqui, porque o celular começou a descarregar e eu precisei acertar ele aqui. Deixa eu ver. Ai, meu pai. Vamos ver se ele fica. Tá tudo bom, pastor? Tá tudo. Paz, reverendo, tudo bem? Deixa eu só tirar aqui o som. Pronto. Acho que agora vai. Pastor, de antemão, gostaria de agradecer o senhor ter atendido o nosso convite. É uma alegria enorme poder recebê-lo aqui em nossa live. Nós temos essa live todos os dias, à exceção da segunda-feira. E essa Sim. live é um desejo nosso de tentativa de pastoreio do rebanho do Senhor, inicialmente e evidentemente daqui da nossa igreja, mas também abrindo para que outras pessoas possam refletir sobre essas temáticas. Então, o senhor tem a sua fala e depois a gente tem um bate-papo com a participação das pessoas que estão aqui conosco, tá certo? Muito obrigado. Ok. Deus abençoe e fique à vontade. Quero agradecer, pastor, o convite feito pelo irmão. É um prazer falar com os irmãos aí da igreja congregacional e dizer que ainda bem por esse recurso, por essa tecnologia que nós temos, que permite a nossa comunicação e, mais importante do que tudo, a nossa comunhão. Né? Que Deus possa, portanto, nos abençoar nesse encontro de hoje. O tema que o irmão me convidou para poder falar, eu vou segurar aqui então, se mexer um pouco a câmera, é porque está descarregando. E está descarregando aqui o celular, então eu não tenho onde fixar aqui o carregador. Bem, o tema que me foi compartilhado e solicitado foi o tema dos desigrejados, que é um tema que eu tenho trabalhado já há alguns anos, sobre essa crise de pertencimento, essa crise de deserção institucional. No Brasil já são mais de 10 milhões de desigrejados, isso de acordo com o IBGE e também alguns institutos privados, né, de pesquisa. E a tentativa de estudar esse contingente é tentar entender as razões que levaram tantas pessoas a desistirem da comunidade da fé. É importante, de início, a gente estabelecer uma diferença entre Oi. O senhor, desculpe lhe interromper, o senhor acha melhor a gente interromper um pouquinho para o senhor organizar, para o senhor não ficar com isso, com o celular na mão? Aí a gente encerra a live e a gente volta imediatamente. O senhor acha melhor ou prefere do jeito que está? Pastor, para mim não está incomodando. Certo, então tudo bem. Tá? Então, o importante de imediato é a gente tentar estabelecer a diferença entre desigrejados e desviados. Porque é muito comum essa comparação e até mesmo a confusão em relação aos grupos. Né? Os desviados são aqueles que romperam com a instituição, mas também romperam com a piedade cristã. Eles não têm mais nenhum compromisso com a conduta cristã, com a leitura da Bíblia, com orações, com aquilo que a gente chama de santidade. Né? Então eles voltam para uma vida que eles tinham antes mesmo da conversão, uma vida igual, às vezes até pior. Esse é o desviado. É o velho desviado desde sempre. E o desigrejado não. Esse novo ator social, ele tem outras características. O problema do desigrejado é com a instituição, não é com a conduta cristã. Ele rompeu com a igreja, mas ele alega que ele continua crendo em Deus, crê na segunda vinda de Cristo, ele faz suas orações em casa, sua leitura da Bíblia, portanto ele mantém aquilo que a teologia reformada chamaria de piedade cristã. Essa é a grande diferença entre esses dois grupos. E o que levou
esses que são desigrejados a deixar a comunidade da fé? São vários os motivos, né? Várias as razões que levaram pessoas a abandonar a igreja aqui no Brasil. Eu separo em dois grandes grupos, existem vários, mas dois são os grupos principais, que eu chamo de desigrejados decepcionados e os desigrejados críticos do sistema, né? Os desigrejados decepcionados são aqueles que eles alegam ter sofrido algum tipo de abuso espiritual. Estiveram em igrejas onde os pastores, segundo o que eles dizem, né? A gente aqui não está fazendo juízo de valor se é sim, se foi, se não foi. A gente trabalha com a narrativa deles, né? E a narrativa deles é que eles estiveram em ministérios, em igrejas, onde os pastores eram autoritários, faziam da igreja massa de manobra, só pensavam em dinheiro e manipulavam o rebanho, manipulavam o povo. Eles, então, cansados dessas lideranças autocráticas e autoritárias, se decepcionaram com essas lideranças e, portanto, saíram da igreja, né? E no livro Desigrejados, que depois eu vou mostrar, eu apresento 10 exemplos, nomes fictícios, mas com histórias reais, de pessoas que passaram por esse processo de abuso espiritual, estando nas mãos de bispos, apóstolos ou até pastores autoritários. Então essa é uma grande causa. Agora, quando a gente fala nessa decepção, a decepção com a liderança não foi e não é a única forma de manifestação. Existe também um outro tipo de decepção, que é a decepção com a teologia da igreja. Aí não é tanto uma decepção personal com o pastor, mas é uma decepção com o conteúdo doutrinário dessa igreja, com o conteúdo teológico. E geralmente atrelado à teologia da prosperidade. Pessoas que entraram em igrejas e a promessa que elas receberam do púlpito, ou nas classes, nos grupos nos pequenos grupos, nas classes de escola dominical, é que elas seriam prósperas, que elas seriam curadas, que as enfermidades da família todas iriam ser banidas, o filho que estava nas drogas iria inevitavelmente voltar. E essas pessoas, depois de alguns anos, perceberam que essa teologia não estava funcionando. Elas fizeram as campanhas de 7 dias, com doação de dinheiro, obedeceram assim, à risca o que o pastor mandou, e nenhuma prosperidade, nenhuma mudança significativa na sua condição social aconteceu. Algumas até brincam, dizendo, pastor, a teologia da prosperidade realmente funciona, mas para o líder, para o pastor é uma beleza. O pastor era pobre há 10 anos atrás e hoje ele mora na praia. Para ele foi bom, agora para mim não foi. Então, esse primeiro grupo de desigrejados decepcionados tem essas duas formas de expressão. A decepção com o líder ou a decepção com a teologia da igreja. E quando daqui a pouco eu apresentar uma estratificação desse movimento no Brasil, a gente vai ver como tem relação direta com esse grupo, os dados estatísticos que eu vou apresentar aqui. O segundo grande grupo de desigrejados é aqueles que eu chamo no livro desigrejados de desigrejados críticos do sistema. Eles afirmam que não tem nenhum problema com a igreja de origem, eles rejeitam assim, peremptoriamente o rótulo de sofredores, eles dizem assim, não queiram nos ver como coitadinhos, nós não somos, eu não sou, eu sou inclusive amigo do meu pastor, se eu tiver com saudade dele eu vou lá tomar um café. Eu sair da igreja, porque eu não acredito que esse modelo de igreja, como existe hoje, com 4 paredes, culto, coral, dízimo, regra para se batizar, um monte de cobrança, eu não creio que esse modelo seja bíblico. E eu, entendendo que não é bíblico, eu saí da igreja e não volto nunca mais. Esse segundo grupo é um grupo mais complicado, é um grupo mais beligerante, pois justamente por não se verem como sofredores,
e como eu disse, eles rejeitam até esse rótulo, eles terminam dando muito mais trabalho e fazem muito mais barulho, inclusive, na rede social, né? Bem, como que essa história, o pastor Anderson, começa no Brasil, né? Como que ela chega no Brasil? Tudo começa no ano de 2010, quando o IBGE publicou os dados do censo religioso, que foi realizado entre os anos de 2001 a 2009 aqui no Brasil. Uma frente do IBGE chamada POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, apresentou uma série de perguntas aos brasileiros e perguntando sobre o seu comportamento. Uma das perguntas era sobre o comportamento religioso. E foi ali, entre aqueles anos, de 2001 a 2009, onde o IBGE identificou que havia no Brasil 4 milhões de evangélicos que não tinham nenhuma vinculação religiosa. Em 2010, 4 milhões. Hoje já são mais de 10 milhões. Então, em 10 anos, o número mais do que dobrou, né? E se a gente pudesse apresentar um cronograma do movimento, eu tenho, inclusive, né, um roteirozinho, né, dos acontecimentos que fizeram com que esse movimento ficasse conhecido no Brasil. O primeiro foi o artigo do Dr. Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos, em abril de 2010, assim que os dados foram divulgados pelo IBGE, ele foi o primeiro a escrever sobre o assunto. Foi ele que deu publicidade, dada a envergadura do ministério do Augusto Nicodemos, a esse universo, né, de evangélicos desigrejados. Depois, 2, 3 meses depois, o Maurício Zagari, da editora Mundo Cristão, escreveu um artigo sobre os decepcionados da fé, que falava também desse grupo de desigrejados. Ele escreveu esse artigo na revista Cristianismo Hoje. O Augusto Nicodemos, ele escreveu o artigo dele naquele blog dele, o Temporas Mores. E o Maurício na revista Cristianismo Hoje. Aí, no ano de 2011, a imprensa secular começa também a se interessar pelo tema. E aí nós temos a revista Época, publicando uma matéria de muitas páginas sobre o assunto, e o título daquela matéria era Os Novos Evangélicos, o Novo Retrato da Fé, e uma matéria muito bem feita, com várias páginas, nem um pouco tendenciosa, foi uma matéria técnica, baseada no relato de gente decepcionada. Também no ano 2011, a Folha de São Paulo publica uma manchete com o título Cresce o número de evangélicos sem ligação com a igreja. E, para completar, a revista Isto É publica também uma matéria de capa com muitas páginas dedicadas, com o título O Novo Retrato da Fé no Brasil, o nomadismo religioso. E o que é interessante nessas reações da imprensa secular, e todas as 3 matérias muito bem escritas, é que é compreensível que a imprensa cristã, como a Cristianismo Hoje, que Nicodemos, que já era o grande teólogo que se mantém sendo, é natural que eles reproduzissem o assunto nos seus blogs, né? Nos seus espaços de discussão. O que chamou a minha atenção na época foi a imprensa secular querer reproduzir esse assunto. E o que explica esse interesse da imprensa secular foi que, pela primeira vez, apareceu no Brasil um novo ator social ligado ao protestantismo, que era esse evangélico sem pertencimento eclesiástico. Pois 2 grandes características dos protestantes sempre foram, primeiro, a leitura da Bíblia, o compromisso com o texto sagrado, e a segunda grande característica era o pertencimento, batista, presbiteriano, congregacional, pentecostal, neopentecostal. Então, o crente tem esses 2 grandes hábitos, leitura da Escritura e compromisso com a igreja local. E quando você tem evangélicos nominais,
como sempre houve na tradição católica, um imenso contingente de católicos não congregam, não frequentam, mal conhecem mal conhece o padre. Às vezes são apenas batizados e nunca mais voltam. Ou então, quando morre alguém, vai na missa das almas, que se eu não me engano, é no 7º dia, após o sepultamento, ou após o falecimento. Agora, o evangélico, com esse comportamento de ser um evangélico nominal, ele era inexistente. Eram raríssimos os casos. Então, quando o IBGE identifica esse imenso contingente, aí chama a atenção da imprensa religiosa e também da imprensa secular. Agora, isso é importante a gente entender que nem de longe isso representa um fenômeno brasileiro. É um fenômeno mundial. Nos Estados Unidos são quase 30 milhões de desigrejados. A França, que até 30 anos atrás, 80% dos entrevistados numa pesquisa apresentava a Igreja Católica como uma igreja relevante na sua vida, esses percentuais caíram para 57% nos últimos anos. Isso dado da missão europeia, da missão Europa. A Inglaterra, que é o berço de denominações como a nossa, como a congregacional, berço da metodista, berço da igreja anglicana, numa pesquisa feita pela própria Missão Europa, 56% dos ingleses se revelaram, se apresentaram ou se identificaram como ateus ou agnósticos. 44% dos ingleses, na entrevista à Missão Europa, disseram que eram crentes, que eram cristãos ou religiosos. 56% disseram que eram ateus ou agnósticos. Isso é um dado impressionante. Esse mesmo Ministério, Missão Europa, fez uma pesquisa em vários países europeus. E nesses países, 21% dos entrevistados disseram que a religião e mesmo Deus seriam relevantes. 79% disseram que a religião não tem relevância nenhuma para a vida. E estamos falando da Europa. A Europa que tem como fundamento da sua civilização a cultura judaico-cristã. E então, portanto, o fenômeno dos desigrejados, nem de longe, é um fenômeno apenas brasileiro, nosso. Na verdade, ele é um fenômeno mundial que tem ocorrido em diversos países de tradição cristã. Olhando para o Brasil, pegando esse contingente de mais de 10 milhões, se nós formos colocar uma lupa para tentar entender esse movimento, alguns números são reveladores. O primeiro deles, um dos institutos que eu pesquisei e que usei como referência teórica na minha pesquisa é um instituto radicado em São Paulo, chamado BPEC. É um instituto cristão de pesquisa, só trabalha com temas ligados à religião. Eles catalogaram 1 milhão de desigrejados. E nesse catálogo deles, eles fizeram algumas pesquisas e alguns experimentos. Em uma dessas pesquisas, eles entrevistaram grupos de desigrejados. E o resultado da pesquisa é revelador. Por exemplo, eu tenho até os dados aqui para poder passar com precisão. Deixa eu ver se já posso tirar o carregador aqui. Acho que já posso tirar sem riscos da gente perder a conexão. Acho que já dá. Perdão. Pronto. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora sim. Os dados, por exemplo, que eu mencionei, que são bastante interessantes. 62% dos entrevistados pelo BPEC, eles disseram que se apresentaram como egressos do movimento pentecostal, que tinha como abordagem principal a teologia da prosperidade. 62%. De cada 10, mais de 6. 63% disseram que voltariam a congregar caso encontrasse uma igreja séria e um pastor sério.
Esse é um número muito interessante. 29% disse que não voltaria, em hipótese alguma, mesmo que encontrasse a tal da igreja séria, mesmo que encontrasse o pastor sério, eles não voltariam de forma nenhuma a congregar. Bem, e 5 a 6% dos desigrejados entrevistados, o tempo médio de conversão dos desigrejados entrevistados era de 5 a 6 anos de conversão. Então nós estamos lidando com esses que foram entrevistados, um público neófito. Vamos encontrar desigrejados de outras tradições além das neopentecostais? Vamos. Eu conheci pastor presbiteriano nessa situação. Mas é mais difícil. A maioria vem do movimento neopentecostal. E movimento neopentecostal ligado à teologia da prosperidade. Vamos encontrar desigrejados com 30, 40 anos de conversão? Sim. Esse próprio pastor que eu acabei de mencionar, pastor presbiteriano, tem lá os seus 30 anos de conversão. E hoje se encontra nessa condição. Mas é raro. A maioria dos desigrejados tem como traço, na sua característica, ser neófito, ser um novo convertido. Bem, quando a gente olha para isso, o que a gente pode entender, né, como resultado, o que a igreja produziu para que esses irmãos saíssem das igrejas institucionais? Como eu falei ainda há pouco, na minha abordagem, aquelas duas características que eu mencionei, né, os desigrejados decepcionados e os desigrejados críticos, eles vão abordar o primeiro grupo, que se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com o pastor, com as cobranças, com a teologia, com a doutrina, com as campanhas, com os pedidos de dinheiro. E o segundo grupo, ele considera que pastor, templo, reunião, tudo isso termina sendo muito mais uma forma de organização humana que tem muito mais a ver com planejamentos, né? E que não tem nenhuma relação com a espiritualidade. E, inclusive, os desigrejados, de uma maneira muito curiosa, eles consideram que templo, pastor, esses traços institucionais asfixiam a espiritualidade, prejudicam a espiritualidade, né? Essa coisa de que eu tenho que ir para a igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, e que o culto é aquele momento único, quando os crentes se reúnem, apenas uma pessoa fala do evangelho, que é o pastor. Eles consideram que esses expedientes são expedientes limitantes ao crescimento espiritual. Bem, vale a pena a gente pensar o seguinte: na segunda parte do livro que eu escrevi, do livro Desigrejados, que eu falei que eu iria mostrar, ele está aqui pertinho de mim, esse livro aqui, publicado pela editora BV Books, e está em qualquer livraria, né? A segunda parte desse livro, eu apresento um histórico do movimento. E o Desigrejados, eles acreditam piamente que esse movimento é um movimento novo, trata-se de uma revolução espiritual. Tem até um autor norte-americano chamado George Barna, que escreveu um livro chamado Revolução. E o George Barna acredita que esse movimento é o grande e último movimento antes da volta de Cristo. Só que quando a gente vai para a história da igreja, a gente abre as páginas da história, a gente percebe, pastor, dezenas e dezenas de movimentos com propostas semelhantes. No livro Desigrejados, por exemplo, eu separei 10 movimentos, eu dou nome, digo quando que eles aconteceram, em qual período da história, e digo exatamente o local, em qual ponto geográfico que aquele movimento surgiu. Por exemplo, os Pais do Deserto, século II, século III. Os Pais do Deserto eram padres ou pastores
líderes de igreja que, acreditando que a igreja estava corrompida com o poder do imperador romano, uma aliança que eles consideravam espúria, prejudicial à espiritualidade, e querendo preservar essa espiritualidade cristã, eles rompiam com a instituição e iam para os desertos do norte da África, para os bosques, para as florestas da Europa. Por isso o nome, Pais do Deserto. Eles iam para essas regiões e ali, acreditando que morar em grutas, morar em cavernas, era uma forma de preservar a verdadeira e legítima espiritualidade. No século, dando um salto aqui, por questões do tempo, século XVI, século XVII, século XVIII, nós vamos encontrar na tradição protestante inglesa, por exemplo, os Quakers, que tem uma proposta de rompimento institucional. Os Quakers, eles eram bem interessantes. A palavra Quake significa aquele que treme, né? O tremedor. Eles se reuniam, eles eram rompidos com a igreja anglicana, considerava a igreja anglicana uma igreja apóstata, e eles faziam reuniões de oração, e nessas reuniões de oração, eles buscavam a luz interior, e começavam a tremer. Né? E, inclusive, alguns autores vão linkar os Quakers como os pentecostais da época. Né? E eles eram desigrejados, porque eles tinham um discurso do rompimento institucional. Aí você vai encontrar também na Inglaterra, século XIX, XVIII e XIX, o movimento dos darbistas, de John Nelson Darby. John Nelson Darby chegou a dizer que as denominações são obra do demônio. Então a Batista era obra do demônio, os congregacionais são obra do demônio, os presbiterianos, esses então, tudo obra do demônio, John Nelson Darby. Né? Então, essa rejeição, essa antipatia com a instituição e essa ingenuidade, né, de vamos romper com a igreja e vamos para o sítio, vamos para a praia, vamos ter uma espiritualidade livre, sem as amarras da instituição, sem pastores em cima da gente nos cobrando, sem lideranças humanas nos mandando fazer isto ou aquilo, porque o nosso pastor é somente Cristo, é só a Ele que nós obedecemos e seguimos. Esse discurso é um discurso que acompanha a igreja desde o século II. As primeiras manifestações de uma rejeição institucional já começa com Montano. Montano é um cidadão que está ali na região da Frígia, Turquia, por volta do ano 125, 127. Né? Então ali, a igreja é nova, a igreja é muito recente e ela já tem ali líderes propondo um rompimento, propondo um afastamento. Então isso não é novo. Na verdade, o movimento desigrejado no Brasil, ele tem uma roupagem nova. Ele ganhou novos aportes, mas ele é tão antigo quanto o próprio cristianismo. Né? E que em alguns momentos se manifestou com maior ou menor ênfase. E vale a pena também, aqui já caminhando para a conclusão, que quando a gente pensa no movimento dos desigrejados, nós não podemos nos esquecer que nós vivemos a era da chamada pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela é uma influência, uma tendência filosófica, sociológica, intelectual, artística, onde essa tendência ela questiona valores tradicionais. Então, a pós-modernidade questiona a família, partidos políticos, questiona a sociedade, estruturas sociais, e também termina questionando religiões e questionando até mesmo as instituições religiosas. E por isso a igreja vai ser também questionada e repensada na pós-modernidade. Tudo se relativiza na pós-modernidade. A fé cristã, à luz da Bíblia, pensando, por exemplo, em família, que é um expediente tradicional, o que nós vamos ensinar? Família
é o núcleo constituído de homem e mulher, marido e esposa e filhos. Né? Qualquer tradição cristã vai olhar para a família com esse núcleo básico. A pós-modernidade, não. A pós-modernidade vai dizer assim, olha, esse modelo aí, heteroafetivo, pai e filhos, está valendo, mas é apenas um. Existem outros. Existem famílias monoparentais, existem homem com homem, mulher com mulher, né? Pode adotar criança. A pós-modernidade questiona tudo que é tradicional. Então, nesse questionamento, as instituições religiosas também são questionadas. Então, nós que somos congregacionais, estamos felizes dentro dessa estrutura denominacional, sigamos a nossa vida. O desigrejado siga a vida dele e ninguém critica ninguém. Então, na verdade, ainda que um desigrejado não aceite essa argumentação, a pós-modernidade é um vento que soprou sobre o movimento. Então, eles ganharam muita energia e muito conteúdo teórico que veio dessa maré da pós-modernidade, mesmo que eles não queiram admitir. Né? E assim, o grande equívoco do movimento dos desigrejados, para mim, são dois. Primeiro, do ponto de vista teológico. Porque na Bíblia Sagrada, koinonia, comunhão, não é uma opção nossa. Quando o pastor vai pregar sobre comunhão, o pastor não está escolhendo um tema entre outros. A comunhão, a koinonia, é um tema das Escrituras. Quando, por exemplo, a igreja surge em Atos dos Apóstolos, Atos 2, o Espírito Santo é derramado, acontece o fenômeno das línguas, uns creem, outros zombam, dizendo que aquela turma estava bêbada. Pedro se levanta, explica o evento, dizendo que era o cumprimento da profecia de Joel, e aquela multidão que está ouvindo o discurso, só de homens adultos, fora mulheres e crianças, 3.000 se convertem e são batizados. Surge assim a primeira igreja da história, a igreja de Jerusalém, também chamada de igreja primitiva. Quando Lucas vai explicar o modus operandi daquela igreja, ele está tão impactado como historiador e teólogo que ele é, no verso 2, capítulo 2, verso 42, aliás, ele vai dizer o seguinte: aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, Lucas coloca a comunhão ao lado da pregação da palavra e ao lado da oração e do partir do pão, que são aspectos da adoração. Lucas está dizendo que aquela igreja perseverava na palavra, na doutrina, na teologia, perseverava na adoração, orando e partindo o pão, celebrando a ceia, e também perseverava na comunhão. E essa comunhão que a gente desfruta, ela é uma comunhão que vem do Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um ser relacional, Deus é comunitário. O Pai se relaciona com o Filho se relaciona com o Espírito, ambos se relacionam com o Pai se relaciona com ambos, é uma trindade. Então a comunhão que nós celebramos e defendemos é uma comunhão porque é um elemento central da espiritualidade cristã. É impossível nós termos comunhão com Deus se não tivermos comunhão com os nossos irmãos. O Espírito que habita em nós é Espírito da comunhão. Ele leva a amar um ao outro e ajudar um ao outro por causa da sua presença trina em nós. E então, para mim, os desigrejados cometem uma falha teológica grave quando acham que podem ser crentes em casa, pelo tablet, pelo celular, que basta ter comunhão com Deus, ou então ter uma comunhão invisível, virtual com os irmãos, sem troca, sem admoestação, sem troca de dons espirituais, porque no convívio os nossos dons são trocados. Eu prego, o irmão é edificado. O irmão prega, minha vida é abençoada. O irmão que não entrou ainda na live, porque não conseguiu conexão, ele iria louvar o Senhor, e no louvor, no dom dele, nós e os demais que nos acompanham na live, seríamos abençoados.
uma diaconisa nos abençoa com seu diaconato. Um professor de escola dominical abre a escritura e abençoa a igreja. Um irmão com a voz abençoada canta no coro da igreja e o coro edifica a igreja. Então, na comunhão existe troca de dons carismáticos. E essa troca carismática produz maturidade, crescimento, serviço, edificação, maturidade. Então é impossível o tempo inteiro nós estarmos isolados, fazendo uso tecnológico e dizer que temos comunhão. Na verdade, não temos. Esse é o primeiro equívoco dos desigrejados. E o segundo é um equívoco histórico. Porque ainda que a igreja institucional tenha cometido alguns erros na sua trajetória e cometeu mesmo, basta abrir as páginas dos bons livros de história que nós veremos aproximação com o poder, promiscuidade por causa desse poder, bispos comprando o seu episcopado, papas vendendo arcebispados. Isso aconteceu mesmo. Mas as contribuições da igreja institucional, elas são infinitamente maiores para o cristianismo do que os equívocos dessa igreja. A igreja institucional nos deu o credo apostólico. Numa época, pensa bem, hoje, se alguém se converter na sua igreja, essa pessoa é submetida a um prazo, a um período na classe de catecúmenos, e ela vai assimilar algum conteúdo, alguns conteúdos básicos da fé, vai passar por uma avaliação e depois será batizada. Mas nós temos hoje 2000 anos de cristianismo para poder servir de crivo, um pastor formado em teologia como um irmão, temos a Bíblia Sagrada, o cano do Novo Testamento está fechado. Agora, os crentes do ano 150, que não tinha a Bíblia ainda, porque os autores sagrados foram chamados para escrever a Bíblia e o último deles morreu na década de 90, do século I. A Bíblia, o Novo Testamento, com os 27 livros do Novo Testamento, Mateus e Apocalipse, foram todos escritos no século I, mas só foram organizados como um cânon do Novo Testamento, que pudesse ser chamado de Novo Testamento, só foram organizados e oficializados no ano 392, no Concílio de Cartago. A igreja ficou quase 400 anos sem o Novo Testamento. Então, o crivo para saber se uma pregação é bíblica, se fulano é herege ou não, era o credo apostólico, legado pela igreja. A igreja institucional deu ao cristianismo 4 concílios, que foram concílios onde fórmulas teológicas importantíssimas foram afirmadas, como a dupla natureza de Cristo. Não é que o concílio inventou, isso está na Bíblia, mas os concílios formularam, elaboraram, explicaram, expandiram, né, essa compreensão. Sem o cristianismo institucional, nós não teríamos de forma definida a doutrina, por exemplo, da Trindade, que é uma doutrina bíblica, e o concílio esclareceu para um público que queria entender. Eles experimentavam a Trindade, mas não sabiam explicar. Então, líderes, teólogos, chamados de pais da igreja, se levantaram e deixaram esse legado teológico para a igreja, né? Então, Oi. O nosso tempo está já se acabando. Sim. Eu queria pedir permissão ao senhor para a gente encerrar essa live e a gente recomeçar. E aí a gente já vem com o bate-papo, com perguntas. O que é que o senhor acha? Pode ser? Acho ótimo. Pronto. Acho ótimo. Então, pessoal, se você tem alguma pergunta, você já pode colocar aí, porque a gente já deixa o pastor Hidauro aí já pensando enquanto a gente encerra e a gente volta. Então já pode colocar. Eu já queria deixar a minha, viu, pastor? Opa! O senhor, me parece, dividiu aí no seu livro 2 tipos de igrejados. Aqueles que se chamam de críticos e aqueles que são decepcionados. Sim. O senhor não acha que é muita generosidade de sua parte chamar os decepcionados e observar que é possível haver uma verdadeira piedade da parte deles
mesmo se afastando da unidade do corpo, quebrando o quarto mandamento, dos 10 e outros mandamentos do Senhor. Então, eu queria que o senhor respondesse essa pergunta aí. E aí, se você tem alguma, você pode fazer, e aí o pastor já vai pensando aí, e a gente vai encerrar essa live, tá? E aí vamos recomeçar, e aí no recomeço a gente faz o nosso bate-papo, e aí a gente abre para perguntas. Maravilha. Pessoal, até breve.